Olá, bonitos e bonitas do oitavo ano. Estamos hoje na nossa quinta e sexta aula de história. Ainda nós vamos falar hoje sobre Revolução Industrial, Revolução das Máquinas, o surgimento das máquinas, mudança na vida financeira, na vida econômica da Inglaterra e depois em toda a Europa e as Américas também, né? E depois Ásia e África também, e até a Oceania, né? Mas enfim, nós estamos falando sobre a Revolução Industrial, como eu acabei de dizer, e na última aula nós falamos sobre as consequências, o final nós paramos nas consequências da Revolução Industrial, certo? Então lembrem disso. Hoje nós vamos continuar com a Revolução Industrial, vamos finalizar já, acredito que na aula de hoje, nas aulas de hoje, e na última aula nós falamos sobre as consequências. Deixa eu só lembrar, para refrescar sua memória, uma das consequências da Revolução Industrial foi a criação do proletariado, ou seja, a criação de grupos que trabalhavam em fábricas. Esses grupos também eram operários, e daí surge então esse proletariado. E também nós vamos ter outras consequências, né, gente? Consequências ruins, né, por sinal, como, por exemplo, horas de trabalho excessiva, né? Pessoas muito cansadas e trabalhando bastante. Inclusive, o último filme que ganhou o Oscar, acredito que foi agora 2020, acho que foi 2020. Ele vai falar sobre essa questão mesmo foi até um filme, acho que chinês, né? Que ele ganhou, vai falar justamente sobre isso, sobre a questão do trabalho, que você trabalha, 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 você mais trabalha do que vive, né? E aí a gente vai falar, a gente assistindo a um filme desse, a gente volta um pouco e lembra que no início do capitalismo, né, com a revolução, foi isso. Bom, então vamos lá. Deixa eu só aproveitar e quero saber se vocês assistiram os filmes que eu dei, as dicas que eu dei, Malévola e Gigantes de Aço, né? Espero que tenham assistido. Se não, assistam, vocês vão gostar bastante, certo? Bom, tem outro filme que é uma dica legal para vocês também, que geralmente eu peço em sala de aula. É Tempos Modernos, né? Com Charles Chaplin, aquele cidadão pequenininho em estatura, mas grande, enorme, né? Em talento, no cinema mudo, por sinal, né? A maioria dos filmes que ele fazia, você não via Chaplin falar, Charles Chaplin falar, mas você entendia muito bem o que ele estava fazendo ali. Mais do que hoje, né? Do que muitos atores e atrizes que nós temos. Mas enfim, isso são detalhes, viu, gente? Eu não sou crítica de cinema, então não posso falar muito. Mas enfim, vamos lá então, continuar. Nós vamos hoje continuar a partir da página 110 e nós vamos falar sobre as teorias filosóficas que surgiram nesse período. Que período, professor? Da Revolução Industrial. Primeira teoria que nós vamos ter vai ser a teoria do socialismo, certo? Esse socialismo ele vai dividir-se em dois, né? Socialismo científico e socialismo utópico. Depois nós vamos ter anarquismo, depois nós teremos o positivismo, certo? Então, vamos lá. Primeiro, socialismo utópico, professora. O que quer dizer? Gente, quer dizer utópico, você vai pensar em utopia. Utopia é o quê? É uma coisa que as pessoas dizem assim, você é muito sonhador, nunca isso vai acontecer. Por exemplo, vamos pensar que um dia todos nós teremos o mesmo salário, todos nós teremos o mesmo emprego, a mesma função. Todos nós teremos 2, 3 carros, aviões e tal. Não, isso não vai acontecer. Então isso é uma utopia, certo? Então, socialismo utópico, porque muitas teorias filosóficas, né, ou socialistas, algumas pessoas diziam que era pura utopia, que não ia acontecer. Embora algumas coisas que eles diziam, algumas falas que eles tinham, acho que seria possível sim acontecer. Mas vamos lá, professora, me diga aí uma das pessoas que fazia parte do socialismo utópico. Nós temos Robert Owen, está na página 110. Nós temos Charles Fourier, aí você faz biquinho porque é francês, né? E nós temos também Saint-Simon, né? Mais ou menos essa pronúncia. Esses três personagens são alguns dos que defendiam a questão do socialismo utópico. O que acontecia aqui, gente? Uma das principais características do socialismo utópico é que eles diziam o seguinte:
Eles não eram a favor, por exemplo, de uma revolução armada ou proletária, ou seja, uma revolução que fosse para as ruas e tivesse violência. Aí eu concordo assim demais com eles, né? Em tudo que você imaginar, em grau, em número, eu concordo com eles. Beleza mesmo. Se você tem que fazer uma manifestação, faça a manifestação com inteligência, com sabedoria, sem precisar fazer violência nenhuma, certo? Eles diziam também, é, né, eles contestavam a questão do capitalismo, lembrando que o socialismo ele contesta o capitalismo, certo? Deixa eu fazer aqui uma observação. No socialismo, a figura do Estado ele permanece, só que agora o Estado não vai ter tanta controle sobre as pessoas como o capitalismo. Quem é o Estado, professor? É o governador Belivaldo Chagas? Não. O Estado seria a administração financeira, né? Questão tudo que entra ele administra. O Estado quer dizer isso, né? É um órgão administrativo, né? Da questão econômica, né? Especificamente. Bom, o socialismo diz que o Estado continua, a figura da administração continua, mas agora o povo pode participar, as classes sociais participam, todos viverão de formas igualitárias agora, ok? Bom, ah, no socialismo científico, nós vamos ter, então, algumas pessoas que são referências, né? Como quem? Karl Marx e Friedrich Engels. Tem outros também, mas esses são os principais. Esses dois caras vão defender o socialismo científico. Como é que se fundamenta, professora? O socialismo científico está em cima de quê? Ele nasceu como? Baseado em quê? É baseado no sentido de pesquisa, de estudo. Ele vai estudar as bases do capitalismo e vai falar, bom, o capitalismo é ruim por isso e é bom por causa disso. E aí eles vão dizer o que nós podemos, por exemplo, tirar do capitalismo. Por que a gente não pode aceitar o capitalismo? Então, no socialismo científico, há uma pesquisa, um estudo dessas pessoas aí. Inclusive, há muitos livros falando sobre isso, inclusive sobre Karl Marx e Friedrich Engels, tá? Qual é a crítica que havia dos filósofos ou teóricos do socialismo científico para os socialistas utópicos? É que eles diziam assim, né, os socialistas científicos falavam assim, que nada, os caras lá do socialismo utópico, eles são meio, né, são sem noção, porque como é que você vai querer trazer uma ideia diferente se você não pesquisa, se você não estuda? Então eles faziam essa crítica. E dizer também assim, eles são muito utópicos, claro que, né, utopia é só mesmo no mundo dos sonhos, né, da Alice no País das Maravilhas ou no Fantástico Mundo de Bob, né? Então eles faziam essa crítica. Então, vamos lá diferenciar socialismo científico, ele trabalhava com a questão de estudo, de pesquisa, ia lá na base. Já o utópico, ele não tinha tanto essa questão de pesquisa e estudo, ele tinha as ideias, colocava em prática, mas não se fundamentava tanto na questão de estudos. Pelo menos é a crítica dos socialistas científicos. A outra característica, professora, do socialismo utópico é que eles diziam que não precisava ter violência, né? Do proletariado, por exemplo. No científico, você vai ter algumas coisas, como, por exemplo, olha, as características. Teoria da mais-valia, que demonstra a maneira pela qual o trabalhador é explorado na produção capitalista. A teoria da luta de classes, né? Karl Marx e Friedrich Engels defendiam muito essa questão das classes, né? Do operariado, né? Enfim, e também não concordava, nem ele, nem o científico, nem o capital, nem o utópico, principalmente o científico, na questão de propriedades privadas, tá? Bom, socialismo científico e utópico. Saindo daqui, a gente vai lá para o anarquismo. O que é o anarquismo? O anarquismo vem da palavra anarcos. É uma palavra de termo grego e que quer dizer sem governo. Né? Aí eles fazem uma observação e dizem assim, olha, o sem governo não quer dizer que é uma coisa de baderna, sem respeito a ninguém. É que nós não queremos nenhuma liderança governamental. Acreditamos que não precisamos de líderes. Nós mesmos, entre as pessoas, entre os grupos, nós resolveremos nossas questões, sem precisar de uma figura de uma liderança. Certo? Inclusive tem uma minissérie, um filme até brasileiro, chamado Anarquistas, graças a Deus. Né? Enfim, quem é o personagem, professor, é o cara que vai trazer, né, fazer surgir o anarquismo, né? É Mikhail Bakunin, né? É um idealista, né? Filósofo russo.
ele vem com essa ideologia, tá bom? A questão do anarquismo, que quer dizer sem governo, não concorda com liderança política nenhuma. Gente, isso é em base, em tese, certo? Deixa eu ver mais. Depois do anarquismo, eu já estou na página 112, tá? Você vai ter o positivismo com Augusto Comte, que ele vai dizer assim, no positivismo, quanto mais o homem trabalha, o homem estuda, quanto mais ele tem conhecimento, mais ele se torna próspero e feliz. Então, ele é realizado. Isso é no positivismo, com Augusto Comte, tá? Todas essas figuras aí vão trazer algumas ideias legais que eu, particularmente, Isabela de Oliveira, concordo e outras eu não concordo. Tá, gente? Então, veja só, deixa eu só recapitular. Nós temos socialismo, são ideias socialistas ou teorias que vão surgir nessa questão da Revolução Industrial contra o capitalismo. Não é que eles odiavam o dinheiro, não. É que eles pensavam, por exemplo, que não era mais importante o lucro, né? As pessoas seriam mais importantes, por exemplo. Então nós temos o quê? Socialismo científico, socialismo utópico, nós temos o anarquismo e nós temos o positivismo, tá bom? Então, os caras do anarquismo, quem era? Mikhail Bakunin. Depois você tem, no positivismo, você tem Augusto Comte. No socialismo científico, você vai ter Karl Marx e Friedrich Engels. E no socialismo utópico, você vai ter Charles Fourier, como eu disse, fazendo biquinho, Robert Owen e Saint-Simon. Mais ou menos isso, tá bom? Finalizamos aqui a nossa aula de hoje. Façam a leitura em casa com o material de vocês. Esse conteúdo vai até a página 112. Estudem, leiam, pontuem, como eu sempre falo e tenho falado com vocês, né? Inclusive falei isso na última aula. E aí, qualquer dúvida vocês me procuram no WhatsApp, vocês já sabem. Na outra aula nós faremos então questões e atividades falando sobre essas correntes filosóficas que surgiram, né? Tem algumas coisas aí meio sem noção, mas enfim, o que a gente pode fazer, tá? Assista aos filmes que eu falei e ajudará muito vocês, tá bom? Um cheiro para vocês, né? Não deixem de estudar e nós voltaremos em outra aula. Tchau!